Oi, gente, vamos falar de venda. Quero falar de venda aqui agora, mas também quero deixar claro para você o seguinte: um dos meus principais objetivos daqui sempre foi, né, desde que assim tem um tempo já que eu tô nessa vida de varejo, mas eu tenho um grande objetivo na vida que é ressignificar completamente o papel do vendedor na sociedade. Então, assim, existe o ato de vender e existe o vendedor, né? Então, o ato de vender, ele é bem colocado em qualquer situação. Todo mundo hoje precisa vender algo para poder se manter de alguma forma. Por mais que aquelas pessoas trabalhem indiretamente com o processo da venda, né, elas também têm que se preocupar com a venda. Então, por exemplo, uma pessoa do marketing, ela está constantemente pensando em estratégias para vender, como, né, posicionar às vezes um produto ou um serviço. Da mesma forma, profissionais de beleza têm que o tempo todo mostrar, né, a capacidade, mostrar o que pode ensinar, o que pode ajudar para alguém, para poder vender serviço. Da mesma forma, um vendedor aquele que está ali direto, na venda direta, com o cliente do shopping, esperando o cliente dentro da loja, e assim como venda em site, enfim, existe venda direta e indireta. De qualquer forma, quando você tem uma empresa e ela é muito grande, todos os seus departamentos precisam ter essa noção de que precisam vender, porque se todo mundo tiver nessa mesma filosofia, fica muito mais fácil chegar no resultado final. Agora, vender, gente, é o que eu disse, é o ato de vender e o vendedor. Então, o vendedor, ele precisa ser ressignificado na sociedade o mais rápido possível, porque a maioria das pessoas, quando vai em algum lugar para comprar algo, já tem aquele estigma do vendedor, que não pode confiar, que o vendedor só quer vender a qualquer custo, a qualquer preço, não importa o que a pessoa exatamente precisa, né? Da mesma forma, o ato de vender, que ele está inserido em todas as suas atitudes, tanto que até influencers, quando se posicionam na internet, de certa forma estão vendendo, né, o seu trabalho, a sua imagem e assim sucessivamente. Então isso precisa ficar claro para você. Agora vamos lá. Tô falando agora então com o vendedor. Vamos falar com o vendedor, gente? Algum vendedor por aí? Né? Como eu disse, se você também às vezes não tá lá no shopping vendendo, às vezes não tá lá numa loja vendendo, mas precisa vender o seu produto, serve para você porque você é um vendedor, só não sabe, né? Então, eu tô nessa área do varejo já faz muito tempo. Comecei a minha vida como vendedora mesmo, vendedora direta ali, esperando o cliente no shopping e assim sucessivamente, né? Então, a partir daí, comecei a fazer vários cursos, fiz vários cursos de venda, desde Friedman até vários outros que não compensa nem citar todos aqui. E aí a gente tinha muito aquela coisa de técnica de venda, né? Técnica de venda. O que, na verdade, me ajudou muito em várias situações, mas hoje o dinamismo do universo é algo que simplesmente a gente precisa se adaptar. Sendo assim, toda e qualquer técnica, ela realmente já hoje se perde a força, porque hoje você não tem que ter uma técnica, você tem que ter um objetivo, que é ajudar o seu cliente. Se você tiver esse objetivo, vai ficar muito fácil e basicamente você vai precisar sim trabalhar um pouco da sua comunicação, porém não vai precisar entender de várias técnicas para vender, nem se transformar num robô para seguir os 7 passos da venda, certo? Então, vamos lá. Vamos trabalhar e eu também vou dar algumas dicas para você. A primeira situação, gente, vamos responder aquela pergunta aí do vídeo? Se é tão gostoso comprar, se comprar é um prazer, por que é tão difícil vender, gente? Para pra pensar, parou pra pensar por que é tão difícil vender? E eu vou responder pra você essa pergunta, se você concordar, ok. Mas você agora pensa como consumidor e me diz se eu tô certo ou não. Lembrando, isso não é um jogo de certo e errado, é só pra gente ampliar a nossa visão. Quando você vai comprar, é maravilhoso comprar. É uma delícia, o sentimento você se sente o máximo, é poder, né? Empoderamento, compra, traz empoderamento. Mas você não gosta que ninguém decida por você.
Então, quando você compra e o vendedor, ele quer decidir por você, vou dar exemplos. Assim, tem alguns anos, depois que eu entrei na marca, que eu só compro roupa preta, né? E aí eu chego lá nas lojas e, né, vou falar, eu quero calça preta, blusa preta e tal. A pessoa às vezes nem te ouve, né? De repente ela aparece com uma calça jeans. Ai, nossa, mas olha, também tenho essa calça jeans que chegou essa semana, é um lançamento. Nossa, mas é linda, agora tá muito na moda. Bom, eu primeiro... naquele momento não tô nem interessada em moda, né? Eu só posso usar preto e eu gosto de roupa preta. Então, primeiro que eu quero ver é roupa preta. E aí fica claro pra mim que a pessoa também nem me ouviu, sendo assim, o que é muito claro que ela não está interessada na minha pessoa. Então esse é um exemplo simples, um exemplo muito simples daquilo que a gente vive constantemente no dia a dia. A partir do momento que você tem uma pessoa, não só um vendedor, mas uma pessoa olhando para você, ouvindo o que você precisa e simplesmente entendendo, né, que tipo de produto pode te ajudar, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, se essa pessoa vai lá e me ouve e me mostra exatamente o que eu quero, a chance de eu comprar, ela sobe para 90%. Né? Às vezes eu posso deixar de comprar por preço, por alguma outra coisa que ela também pode descobrir se estiver interessada em me ajudar. Então as pessoas hoje querem ajuda, as pessoas querem que você demonstre que você pode trazer valor para ela, ou seja, benefício. Sendo assim, técnica de venda não ajuda muito nesse sentido, porque te engessa um pouco e nem todas as pessoas são iguais. Ou seja, quando eu tenho uma técnica de venda para 30 pessoas diferentes que eu atendo no dia, tá errado. Aí é errado mesmo, porque eu não posso usar da mesma técnica com a mesma pessoa, com 30 pessoas diferentes. Então vai sair uma pessoa da loja que é mais calma, mais tranquila, que às vezes não vai falar muito, como também vai no minuto seguinte entrar uma pessoa que é mais agitada e tudo mais. Então, a partir do momento que você olha para a pessoa, tenta se conectar com ela, com aquilo que ela realmente precisa, entender um pouco mais o mundo dela, fica muito mais fácil. Então, entenda o seguinte, as pessoas gostam de comprar, elas adoram comprar, elas só não querem que você venda para ela. Se você entender que você não precisa vender para ninguém, você vai respeitar a tua essência como pessoa também, e vai conseguir olhar para outra pessoa como pessoa. E eu posso te falar o seguinte, gente, meu histórico de venda em todo lugar que eu passei é ótimo. Eu já passei por uma marca, trabalhei muito tempo nela como vendedora. Em 3 anos que eu fiquei vendendo, eu não tive nenhum mês que eu fiquei em segundo lugar. Quando fui gerente dos lugares que eu trabalhei como supervisora, sempre tive ótimos resultados com venda. Tô sempre focada no resultado. Quem me conhece sabe o quanto eu sou focada em resultado. Porém, a gente tem que entender o que traz resultado. E aí eu quero te falar o seguinte, a gente está numa época que você tem que pensar diferente, que o dinamismo é tudo que você tem de mais importante, porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Época de coronavírus e pós-coronavírus, tudo vai mudar, tudo é diferente. As pessoas querem mais compreensão e empatia. Você tem que entender se você está disposto a isso. Porque muita gente que vai entrar na loja, muita gente que compra teu serviço, talvez não vai ter nem condição financeira para comprar. Quem você vai ser mediante essa situação? Né? Então, eu quero deixar algumas dicas para você agora, mas queria muito que você refletisse nisso. É uma delícia comprar. E é difícil vender, porque o cliente ele não quer que você venda para ele, né? Não quer. Então o cliente quer que você aponte o caminho, mas não que você venda para ele. Então eu vou te dar dica agora, para você entender o que você precisa fazer para vender mais o teu produto, o teu serviço, porque nesse momento que a gente vive agora, isso vai ser cada vez mais importante que você compreenda e invista em se comunicar da melhor forma para poder realmente chegar no coração das pessoas, na necessidade delas, no benefício que elas precisam. Porque eu posso te falar com toda certeza, se você tiver um pensamento voltado só para atingir meta, só para chegar num valor de venda, dificilmente você vai conseguir chegar, né? A gente não pode tirar o olhar do foco da onde a gente quer chegar, mas ao mesmo tempo eu preciso entender que o processo no meio do caminho ele pode ser alterado várias vezes, porque o mundo que a gente está vivendo agora e o que a gente vai encontrar após pandemia
é esse, certo? Então vamos lá. Eu vou falar aqui na ordem para vocês não se perderem. Vamos lá. Bom, então vamos entender qual que é o seu processo, qual que é a sua função nesse processo de venda? Primeiro detalhe, gente, por favor entendam, desde que você nasceu, você foi treinado para respeitar a autoridade. O seu pai, a sua mamãe sempre te falaram o que fazer. E você tinha que respeitar, porque você é mais novo, eles são mais velhos, então a gente tem que respeitar a autoridade. Da mesma forma com os professores, da mesma forma com o patrão e assim sucessivamente. Então a gente tem essa programação mental. Então, você quer vender mais para uma pessoa? Primeiro ponto e muito importante, como é que você se posiciona? Você entende do assunto que você vende? Você entende do produto que você vende? Você entende do serviço que você vende? Como é que você mostra isso? Primeiro, você tem que mostrar que você é uma autoridade. Você vai ter mais respeito, credibilidade, as pessoas vão comprar mais de você. Segundo ponto, muito, muito, muito importante, é que você vai precisar realmente fazer com que as pessoas fique claro para elas, vai ter que transmitir para elas que tudo isso que você sabe, que tudo que você aprendeu vai ajudá-las. Como é, Grazi, que eu vou saber se isso vai ajudar? Você vai ter que se comunicar, você vai ter que entender o que elas precisam, você vai ter que se preparar primeiro, ou seja, se tornar uma autoridade. E segundo, entender o cliente. Aí tu me fala, Grazi, é muito contraditório, as pessoas dizem sempre o contrário. Bom, eu entendo o seguinte, por exemplo, vou usar o meu exemplo com vocês. Eu amo o assunto liderança, amo, então eu estudo muito ele. Tô tentando me posicionar, mostrar tudo aquilo que eu já aprendi em todos esses anos, tudo que eu estudei, eu investi muito em conhecimento nessa área e vou ter que mostrar para as pessoas que eu sei do que eu tô falando por estudo, por experiência e assim sucessivamente, certo? Óbvio que eu preciso entender para quem eu vou vender isso. Um dia, eu preciso entender para quem é o meu público, eu preciso entender. Então, ok, eu passei por todo esse tempo na minha vida, tô estudando pra caramba, sempre estudei, vivi tudo isso, mas agora vou conhecer as pessoas que realmente precisam disso. Então, tem nesse mundo, gente, necessidade de tudo que você possa imaginar. Você precisa só entender que caminho seguir. Então, você pode se transformar numa autoridade, porque não adianta você pensar, aquele público-alvo precisa de carro para consertar. Então eu vou me transformar num mecânico. Certo, mas aí você vai se transformar num mecânico, sendo que você não tem nenhuma experiência, nunca viveu, nunca estudou isso, é só porque hoje o mercado tá pedindo? Não, eu acho que a gente tem que entender, sim, o comportamento. E não é só porque eu acho, tá, gente? Isso é pesquisa, isso são pessoas que estudam até mais do que eu que falam. Então, assim, essa autoridade que você vai construir vai atrair o teu público-alvo. Então, é uma atração. Tudo isso que você vai construir, demonstrar que você sabe, vai atrair o teu cliente. E aí você vai conseguir estudar, se afundar de pesquisar, para poder entender como ajudar na dor dessa pessoa, certo? Então, falei tudo meio junto, mas para você entender, a primeira situação é você. A primeira, gente, é você entender em que ponto você é uma autoridade ou você pode se transformar numa autoridade, porque as pessoas respeitam quem entende do assunto, quem tem uma história para contar, quem realmente viveu e tem resultado. As pessoas respeitam o resultado, né? Outro ponto é você perceber que tipo de cliente precisa disso que você tem para oferecer e ir a fundo e pesquisar. E aí, para ter o que oferecer para essa pessoa. Aí vamos pensar nesse ponto de como ajudar e como ter o que oferecer para essa pessoa. Vou te explicar. Como é que eu me preparo com informações sobre o assunto, sobre o produto, o que esse produto tem, quais os benefícios dele, o que ele resolve. Não é só o produto, assim como o serviço, né, gente? Isso aí vocês já sabem, com certeza. Mas,
Eu também tenho que entender o que o mercado fala desse tipo de produto. Se é um produto inovador, o que é que o mercado fala sobre essa categoria? Será que eu tô realmente com muita informação? Olha, eu trabalhei muitos anos numa empresa de calçado. Eu sabia tudo o que acontecia com os concorrentes. Eu sabia tudo que eles vendiam. Eu sabia tudo que eles lançavam. Eu sabia tudo. Eu me infiltrava em situações. Por exemplo, conhecia vendedores, conhecia gerentes, né? E ia atrás de saber o que estava acontecendo nesse universo. Então você tem que saber o que está acontecendo. Se você trabalha com a área da beleza, o que está acontecendo com a área da beleza? Se você trabalha com a área do varejo, o que está acontecendo? Se você trabalha com perfume, o que está acontecendo nessa área? Porque você vai ter segurança para falar, para questionar, porque as pessoas respeitam o que você sabe de informação, até técnica. As pessoas respeitam todo tipo de informação que você vai trazer para elas, técnica, dicas de como usar esse produto, de como ele pode ajudar, de você saber como ele nasceu. Então, isso vai trazer autoridade para você, e quanto mais autoridade, mais fácil de vender, certo? Se liga nisso, é importante. Bom, e aí vai um outro ponto que eu quero finalizar com ele, tá? Nós temos o nosso cérebro, e ele tem, na verdade, a parte do sistema que é, digamos assim, consciente, e a parte do sistema mais voltado para a parte da emoção, né, que é o inconsciente. Então, a gente realmente sempre vai obedecer esses dois cérebros, né? Na verdade, nós temos 3 tipos de cérebro, que é o límbico, o neocórtex e também o reptiliano. Porém, quando você tá ali no processo da venda, você tá tete a tete com o teu cliente, ou você tá numa rede social mostrando para ele quem você é, você vai ter que entender que você tá falando com a parte consciente e com a parte subconsciente. Como é isso, Grazi? Que complicação é essa? Não é complicado, gente, é muito simples. Entenda que todo momento que você tá falando, as pessoas estão avaliando o que você tá falando. Então, primeiro, observe com quem você está falando de fato, para saber entender o que essa pessoa precisa. Descobre isso, se conecta com essa pessoa, faz perguntas para ela, para quando você abrir a boca, você saber que ela está analisando tudo o que você está dizendo. E também, nessa hora, a pessoa vai viajar no mundo dela e tentar entender aonde aquilo ajuda ela, já passa para o outro cérebro subconsciente. Se você conseguir atingir essa parte emocional e a racional, é muito mais fácil de vender um produto. Então, por exemplo, tá? Digamos que eu esteja aqui vendendo para você um curso, digamos que sobre gestão de pessoas. Eu tenho que entender qual é o teu problema hoje. Um exemplo, é fácil trabalhar com a equipe, fazer com que a equipe faça aquilo que é preciso? Para você é fácil? Você consegue? É fácil você levantar de manhã e decidir por você mesmo tudo que você vai fazer no teu dia? Deixar a tua rotina redonda, completamente organizada e planejada? Então eu preciso entender o teu mundo e dizer, olha, eu posso ajudar com isso. Eu sei o caminho para fazer com que uma equipe trabalhe muito bem e consiga resultado. Eu sei o caminho para você acordar de manhã e se desenvolver, e você ter orgulho de você mesmo, como profissional e como pessoa. Aí eu já tô falando com o teu sistema racional e com o teu sistema emocional. O teu cérebro começa a se voltar para mim com atenção, porque eu tô entrando no teu problema, né? Então, eu tô dando só um exemplo, tá, gente? Mas, por exemplo, se você vai ensinar uma pessoa a se automaquiar, ou se você vai vender um calçado para ela, você tem que ter a mesma preocupação. Você tem que entender o que ela precisa, você tem que se conectar com ela, se familiarizar, demonstrar a familiaridade, fazer com que ela se sinta dentro de um círculo onde ela é entendida. É como se fechasse aqui algo entre você e ela, e de repente vocês estão num mundo só de vocês, onde você ajuda
Mas tudo isso, ela tendo a perspectiva de que ela decide. Então, entenda o raciocínio. Você mostra para a pessoa o caminho. Você mostra. Você entende o que ela busca. E aí você mostra o caminho. E ela precisa ter a sensação de que ela que decide, senão você não vai vender nada. Então, voltando lá para o meu exemplo, eu vou te falar, eu sei o caminho. O caminho é esse, do ponto A ao ponto B, ao ponto C, ao ponto D. Veja se isso realmente ajuda você. Pelo que você tá me falando, é algo que vai realmente trazer muito alívio para tua vida e vai trazer o resultado que você precisa. Mas ao mesmo tempo, eu não posso decidir por você, só você sabe das suas necessidades. O que eu posso te dizer é que eu confio no que eu tô vendendo, eu confio nisso. Parece difícil, gente, mas é tão simples. É só olhar para a pessoa como pessoa, entender o que ela precisa, e você vai perceber que a mágica acontece, as metas são batidas e o resultado chega. Então, por que eu tô falando desse assunto agora? Porque pós-coronavírus tudo vai mudar, as pessoas vão mudar, elas vão ter um outro olhar. E simplesmente você precisa enxergar diferente também. Se coloca no lugar do consumidor e simplesmente entenda o que e como você gostaria de ser tratado. O que chamaria sua atenção? As pessoas vão estar muito mais voltadas para a prioridade, para aquilo que elas precisam, e não só para o que elas querem, mas sempre o que elas precisam. Você está preparado para isso? Para você estar preparado para isso, você precisa entender que você precisa demonstrar autoridade, que você precisa se conectar e entender quem é o teu cliente, e você precisa realmente entender que você está falando com a parte emocional e a parte racional, e para isso você precisa ser claro, você precisa ser técnico também, depende da necessidade da pessoa. A partir do momento que você tiver o foco de ajudar, teu foco tem que ser ajudar. Você quer uma técnica? Tente ajudar a pessoa. Eu não tô falando pra você ser uma mosca morta dentro da loja calada, que não vai falar nada, que vai deixar a pessoa comprar se ela quiser. Eu estou dizendo pra você se preparar com informações, pra ter segurança de quando uma pessoa chegar na loja, você vai ser a pessoa ideal pra ajudá-la. E ela vai perceber isso, ou ele vai perceber isso. É esse tipo de profissional que você quer ser? Porque só esse tipo de profissional vai ter daqui pra frente espaço no mercado, amor. Isso é pesquisa, não é a Grazi que tá falando. Então, se você não é esse profissional, se transforme agora. Comece a buscar informação do que na categoria que você trabalha tá acontecendo. Comece a perceber como as pessoas estão se comportando, como elas vão agir, no que elas vão se interessar daqui pra frente. Porque quando ela chegar a ter que comprar algo de você, você vai ter que estar preparado para ter uma linguagem real de benefício, de ajuda, de busca por satisfazer ou solucionar algo que talvez nunca tenha oferecido a ajuda que ela precisa. Então, essa é a dica que eu tenho para você. Seja uma autoridade no assunto, esteja seguro, tenha conhecimento sobre o produto ou serviço. Conheça qual é o cliente que você está atendendo, que você tá atraindo. E também lembre que você tem que ser inteligente e saber que você está conversando com o cérebro emocional e o racional. E isso faz toda a diferença. Você precisa entender o que é que a pessoa busca para saber o que dizer. Não é só ser uma autoridade, não é só ter informação, é saber como usar a informação. Simples assim, tá? Essa de coração é uma dica para você muito importante, porque venda faz parte do processo universal do mercado econômico. Todo mundo precisa vender algo. Ninguém mais fica trocando nada, pode ser que isso volte a acontecer. Mas se você entender que você não precisa ser um vendedor só para bater uma meta, você pode ser uma pessoa que ajuda pessoas, você vai perceber que de forma incrível e mágica a meta vai ser batida.
Hashtag fica a dica pra vocês. Gente, é isso. Eu espero de coração que tenha ajudado você, porque você pode ser muito melhor, mas vai depender do seu esforço, vai depender de você entender que às vezes não é a condição que você tem, mas a coragem que você tem de enfrentar o processo, enfrentar a situação que a gente está vivendo. Você é capaz disso, com certeza. Basta você, às vezes, mudar o seu ponto de vista, começar a olhar para a solução e não ficar sufocado só no problema, porque isso realmente pode afundar você. Então, foca naquilo que pode trazer algo muito benéfico para a tua vida e foca naquilo que você, como pessoa ou profissional, pode levar de benefício para alguém. Certo? Beijo para vocês.